Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei Rouanet, ou Lei Federal de Incentivo à Cultura, que gerou bastante polêmica recentemente por conta das declarações do Zé Neto, o cantor sertanejo que faz dupla com o Cristiano. E a ideia é a gente entender o que é a lei de fato, para quem que ela serve, quais são os benefícios e se a crítica que ele fez faz sentido ou não. Ele, em um show, falou que ele não precisa de dinheiro federal, de dinheiro do governo para promover o show dele. É uma crítica que é muito comum, vários outros artistas, várias outras pessoas já se manifestaram contra a lei de incentivo, mas o que poucas pessoas sabem é que a Lei Rouanet ela é muito importante para manter vivo diversos projetos culturais, seja no teatro, na dança, na música, na literatura e vários outros meios. Isso atinge o Brasil inteiro. Então a gente vai entender um pouco mais sobre a lei, a origem dela, quem pode, como fazer o cadastro de um projeto, enfim, para a gente tirar de vez esse, digamos, preconceito contra a lei. E no final eu coloco minha opinião, porque nem tudo são flores também, beleza? E como sempre, e antes de eu mostrar minha tela aqui, que já tem um artigo publicado, eu queria pedir aquele favorzinho que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, conteúdos literários todos os dias, beleza? Então já tenho aqui a página do meu blog, do Blog Bingo, que eu coloco Lei Rouanet, o que é e como ela pode ajudar escritores e demais artistas, tá? Eu faço uma pequena introdução, mas de cara eu já falo no primeiro tópico o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela foi sancionada pelo então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, em 1991. E oficialmente o nome dela é Lei Federal de Incentivo à Cultura. E se você quiser pesquisar mais sobre a lei, sobre todos os artigos dela, tá aqui, a Lei 8313 de 91, beleza? E aí, na época, né, foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC. Foram diversas políticas públicas criadas para fomentar a cultura nacional. E o grande atrativo, né, o grande diferencial, vamos colocar assim, dessa lei, que ela é uma política de incentivo fiscal que possibilita tanto empresas privadas quanto pessoas físicas a destinarem uma porcentagem do seu imposto de renda para um fundo de fomento a projetos culturais. No caso de pessoas físicas, você pode destinar até 6% do seu imposto de renda. E nas empresas, né, o imposto de renda PJ é 4%. Então, fazendo uma simulação rápida, se uma empresa, uma grande empresa, ela tem que pagar de imposto de renda 10 milhões por ano, 400 mil reais ela pode destinar a projetos culturais. Então, pode parecer pouco esses 6 ou 4%, mas bilhões de reais são destinados a projetos que têm o seu pedido aprovado para captação de recurso, beleza? E uma curiosidade, quem foi Sérgio Paulo Rouanet? E aí entra um pedacinho aqui da nossa literatura. Ele nasceu em 1934, é um diplomata, filósofo, antropólogo, professor universitário, tradutor e ensaísta brasileiro. Ele ocupa a 13ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ele é o 8º ocupante dessa cadeira, tá? E aí, como ele era o secretário de Cultura na época do governo Collor, a lei ficou popularmente conhecida como Lei Rouanet, em homenagem a seu nome. E aí a gente tem, naturalmente, algumas críticas à Lei Rouanet. A maior parte delas é quanto a um desvio de verbas ou interesses políticos privados por conta disso. Teve alguns casos de grandes artistas que teoricamente não precisavam desse investimento, captando recursos milionários para promover os seus shows e até que se permite você cobrar por um ingresso, mas esses grandes artistas teoricamente não precisavam desses grandes recursos para fazer um DVD, para fazer uma turnê, alguma coisa assim. E ainda tem aquela relação muito próxima de algumas empresas, o poder público também, com alguns artistas que acaba que tem um desvio, vamos colocar assim, de verba que poderiam ir para pequenos projetos culturais ao longo do Brasil, mas acaba indo para mãos de quem teoricamente não precisa, tá? E desde 2019, né, quando o atual presidente ele tomou posse, ele vem fazendo algumas mudanças que elas são até perigosas e a classe artística ela tem ido bastante contra o atual governo. Eu vou falar nesse vídeo também dessas mudanças, tá? Mas de fato, como captar recursos para um projeto cultural? Basicamente tem um site Salic Web, o Salic é Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura.
Então, se eu clicar aqui, você tem no artigo, né? Você pode autenticar se tiver um cadastro, ou você se cadastrar, e ali por ali que você faz todo o processo. O processo ele é todo online. Isso é um lado bem interessante, porque tanto as respostas que você vai ter da aprovação ou não do seu projeto é tudo online, tá? Então você tem uma lista de documentos, você tem uma lista de dados que você tem que preencher, tem essa primeira triagem e depois vai os avanços. Eu não quero pegar muito detalhe aqui, mas no artigo está explicando, no site ali da Salic Web também você tem mais informações sobre isso. Mas entende que é um processo burocrático, que você vai passando etapa por etapa. Você tem que, por exemplo, criar uma conta no Banco do Brasil, que é onde serão depositados os recursos. Então, é um pouquinho complicado. Acho que num vídeo aqui, que eu não quero ser tão longo, né? Você consegue entender lendo aqui. Agora, um ponto mais interessante, principalmente para nós, o meio literário, é quem pode captar recursos, né? O artigo 18 da lei, o terceiro inciso, ele fala sobre quais tipos de projetos eles podem, tá? Eu também coloquei o link da lei aqui, tá? Então, você acessa no artigo, você consegue ler com detalhes. Projetos de artes cênicas, e aqui a letra B já fala livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita, exposição de artes visuais, doações para acervos, tem vários aqui, tem tudo detalhado, mas aqui entra, se você tem um projeto literário, seja para lançar um livro, ou um projeto de participação de escolas, incentivar ou fomentar a literatura de uma forma geral, você pode elaborar esse projeto e pode buscar meios da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tá? O PRONAC, dentro do PRONAC, tá? E aqui eu falo também de uma forma bem resumida como você pode montar um projeto para a Lei Rouanet. E essa etapa por etapa tem bem detalhado aqui no blog do Arte em Curso. Eu coloquei o link aqui também para ver mais detalhes. Eu não quis destrinchar tanto. Eu sempre vou colocando os links para facilitar também a sua leitura. Mas basicamente você precisa de um resumo do seu projeto. Tem que ser um resumo atrativo, falando do que você pretende. Você falar dos seus objetivos, qual que é o orçamento que você pretende. Cronograma de execução, isso é muito importante, você tem que cumprir no estudo também. É um ponto bem interessante, um diferencial que são as contrapartidas sociais ou ambientais e plano de distribuição. É um CD? É um livro? O que é? São peças teatrais, então tem que mostrar como é o seu plano de distribuição disso também. E eu até busquei no site do governo recentemente, 8 de fevereiro, foi publicado uma IN, né, uma instrução normativa da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E aí fala, eu tirei, tá aqui em aspas, né? De acordo com o governo, essas mudanças na Lei Rouanet visam simplificar o processo desde a aprovação até a prestação de contas, sem perder o controle eficiente do projeto. O intuito é desburocratizar e expandir o setor cultural para atrair mais investimentos, gerando mais renda e empregos na área. Então, isso aqui foi tirado do próprio link lá do governo. Então, eu vou até linkar aqui depois, eu esqueci, não coloquei, mas pesquisando no Google você consegue achar essa informação. E eu coloquei também as principais mudanças. E essas principais mudanças, elas também foram tiradas do site do governo, tá? Tem uma redução do teto de 1 milhão para 500 mil reais. Novo teto de artistas será de 3 mil para cada projeto aprovado. Novo valor de aluguel de teatro, 10 mil reais. Então, você tem maior possibilidade de aluguel de espaço. Fomento para novos empreendedores culturais. Aí é um ponto. A cada 1 milhão patrocinado, o patrocinador terá que destinar 10% para um projeto nunca patrocinado. Então, os grandes patrocinadores, né, aqueles que vão destinar grande parte dos seus recursos, 10% desse valor ela tem que escolher para projetos que são novos, projetos que nunca tiveram um apoio antes, porque você pode entrar com pedido para aprovação de projeto recorrentemente. Você tem uma empresa, você tem um grupo de dança, todos os anos você pode entrar com um projeto pedindo recursos. Então, esse caso aqui dessa mudança, dessa obrigatoriedade de destinação de 10% é só para novos projetos, que é justamente para incentivar aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade. Aí a gente tem a retirada da obrigatoriedade de contratar escritórios de advocacia e contabilidade. Isso aí é um risco, entra naquele quesito de tirar burocracia, mas isso, enfim, há várias formas de interpretar, entender e ver como que isso pode avançar. E a extinção do limite de 200 mil para um novo projeto. Essa para mim é uma mudança mais perigosa, tá? Então, um novo projeto, você tinha um teto ali de 200 mil para pedir. Então, acaba que é um discurso que 200 mil é pouco e pode limitar, né, alguns projetos,
mas ao mesmo tempo, se não tem um limite para novos projetos e o teto não é de 200 mil, abre-se uma brecha de diversas pessoas mal intencionadas entram com novos projetos bem altos assim em termos de valor. Então, isso aí fica um pouco complicado, porque fala assim, desburocratizar, mas ao mesmo tempo pode dar mais brechas de pessoas que utilizam da lei para um fim não tão interessante, tá? E aí eu coloco como considerações finais que a Lei Rouanet é sim um importante instrumento para o fomento de cultura nacional. Eu conheço diversos projetos, não na literatura em si, mas no teatro, na dança, que são projetos pequenos que conseguem captar recursos para se manter o ano inteiro e fazendo, às vezes, festivais em escolas, em pequenas cidades e muitas vezes em parceria, né, com empresas. Então, empresas privadas têm interesse também de levar a cultura para municípios, para escolas. Então, esse fomento e desenvolvimento cultural é tão importante para a população, para as crianças, para as escolas, como também para os grupos ou para pessoas que têm uma empresa menor ou autônoma, enfim, para manter o seu sonho de popularizar e disseminar a cultura. Então, deixa eu voltar para a minha tela inicial. Esse foi um breve resumo, até que o vídeo tá longo, assim, 12 minutos, mas acho que é bem interessante a gente ter uma base, o início, para a gente entender o que é de fato a Lei Rouanet. Agora, quero saber de você. Comenta aqui embaixo experiências, o que você achou, o que você tem de percepção da lei e como você acha que ela pode ser melhor utilizada, enfim, comenta tudo aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e acompanhar todos os conteúdos literários que eu trago por aqui. Então, beleza? Valeu, tchau!